boa tarde. Eu sou Mônica Mendes Gonçalves, eu sou aluna da Saúde Pública, estou no primeiro ano. Estive aqui na primeira audiência, né? Fiz um relato pessoal, que era a tônica da audiência naquele momento. Né? Hoje eu estou aqui para falar novamente. Dessa vez eu queria falar de uma questão um pouquinho mais ampla. Viu, você não sabe o que nós descobrimos. O cara da segurança, lá o chefe da segurança, você não sabe o que nós descobrimos daquele cara lá. O quê? Não sei se vai abrir hoje, senão o cara pode correr, mas depois a gente fala. Fica à vontade. Sim. Bom, eu vou trazer alguma questão do que me aconteceu individualmente, porque, para mim, está absolutamente relacionado. Eu não considero, acho que a diferenciação entre o sujeito individual e o sujeito coletivo ela é didática. Então, eu vou tentar trazer uma fala aqui que traz essa complexidade de amarrar, eu espero conseguir. Então, a questão é a gente pensar direitos humanos na Faculdade de Medicina, na USP toda. Eu vou falar um pouquinho da questão do negro na universidade, então é disso que eu queria falar. E eu queria pensar, na verdade, não é a questão do negro, é a ausência do negro na universidade. É sobre isso que eu venho pautar, é isso que tem a ver com direitos humanos, né? Na verdade, com a violação dos direitos humanos, já que é disso que a gente está tratando aqui hoje. Então, eu queria falar um pouquinho também, mais para frente, de cotas, que eu acho que esse é o debate fundamental que a gente tem que fazer, é disso que a gente não pode se isentar, né, quando a gente pensa em universidade. Enfim, depois da primeira audiência, depois de que todos os relatos de violação vieram à tona, depois de que os casos de estupro, de violência sexual foram visibilizados, foram mediatizados, assim como o caso das violências LGBTfóbicas, ficou bastante notório que o que menos chamou a atenção dos mídias, de modo geral, o que menos chamou a atenção da universidade, o que menos gerou pronunciamento foi o racismo, né? Foram os casos em que eu fui barrada, foram o fato de um aluno negro ter sido agredido, né, numa festa, foi o fato de um aluno ter sido agredido no campus de Ribeirão pela polícia universitária, e isso não ganhou notoriedade, isso foi o que menos foi expressivo. Né? Então, é essa fala aqui que eu acho que é importante ser trazida. Não é à toa que esses casos foram os que menos ganharam visibilidade. Né? Como eu já tinha dito na outra, e eu reitero aqui agora, nesse momento, é porque a gente não está lá para fazer a nossa voz prevalecer. Né? Então, a minha voz, a minha fala aqui é para todos os negros que estão dentro dessa universidade, sofrendo diariamente um racismo que é institucional e institucionalizado, que aqui tem uma fala das instituições como se não houvesse diferença, então eu vou apontar mais para frente. E dos que não estão dentro da universidade, e essa é a maior violência, essa é a maior violação de direitos humanos que a universidade vem cometendo contra o negro, porque se isenta do debate sobre o negro na universidade, sobre cotas, sobre permanência, sobre ingresso, sobre vestibular. Né? Então, a universidade, sendo uma instituição dentro da nossa sociedade, como já foi dito em outros momentos, ela tem responsabilidades, né? Assim como a educação básica tem responsabilidades, assim como o SUS, a saúde tem responsabilidades, nós estamos falando de instituições que são braços do Estado. Né? Então, na educação básica, por exemplo, a gente tem leis que garantem o ensino de história. Né? Para quê? Para que as crianças possam ter contato com isso, para que a gente possa conhecer a nossa história de verdade, para que a gente não acredite numa história que é absolutamente eurocêntrica, que subjugue o nosso povo, para que a gente saiba que o nosso povo tem obras importantes, que contribuiu para a história, que contribuiu para a ciência. Na saúde, a gente tem uma política toda estruturada que dá visibilidade à questão do negro, por que a gente se diferencia, por que as nossas questões de saúde são diferentes, por que a gente precisa de um olhar individualizado. Né? Na universidade, é esse debate que a gente tem que fazer, é sobre cotas. A universidade vem se isentando disso. Essa é uma violação profunda aos direitos humanos. Né? Esse debate não tem sido feito. A Universidade de Medicina é a universidade, é a unidade em toda a USP que menos tem negros, nós não chegamos a 2% lá. E aí me parece que fica muito fácil mesmo, de fato, que o debate não seja feito e que, inclusive, seja dito, como me foi dito pessoalmente lá, pelos alunos do CAOC, que não existe racismo lá dentro. Enfim, no dia em que eu fui barrada, dia 30 de abril, depois de 2 semanas, saiu na primeira página da USP, a página da USP, USP, né, 5.br, ela, depois de 2 semanas em que eu fui barrada e eu participei de uma mesa, no dia em que eu saí na mesa, na página principal da USP, tinha uma reportagem de uma pesquisa que tinha sido divulgada
falando uma pesquisa científica, até porque a ciência ela tem um viés ideológico, né? E aí essa pesquisa científica dizia que descobriu-se que a questão racial não era preponderante, ela não era tão relevante quanto a questão socioeconômica em relação ao ingresso do negro na universidade. Né? Eu não vou rir porque não tem graça. Não. Isso foi uma pesquisa desenvolvida por um pesquisador da USP. Né? Pois é. E isso saiu na página principal da USP. Então, tem a página principal, eles colocam sempre 5 matérias de referência, que são as principais. No dia em que eu estava na mesa para debater racismo na universidade, para debater quem era a universidade, para debater racismo na... Que dia foi, Iscal, o dia da mesa? Universidade para quem? Foi no primeiro semestre, não lembro a data. Foi aproximadamente, foi no meio de maio, assim, entre a segunda e a terceira semana de maio. Né? No dia em que eu estava na mesa, por causa de um ato racista, eu fui convidada para essa mesa para debater. Essa reportagem estava na capa da USP. A USP ela vem constantemente se posicionando, né, nos mídias, nas pesquisas que ela desenvolve, contrária às cotas, contrária à entrada do negro na universidade, muito diferente das universidades que já adotaram cotas. Por exemplo, a UFRJ e a UNB, que têm divulgado pesquisas científicas que mostram que o desempenho acadêmico desses alunos tem sido igual ou superior ao dos alunos não cotistas. Né? Curioso que as universidades que já adotaram essa medida tenham um parecer favorável, ao contrário dessa universidade que nem adotou. Muito me estranha. Enfim. E aí, acho que uma questão muito importante que eu queria dizer e trazer de volta, então, essa fala acerca dos posicionamentos da universidade. Aqui eu também quero comprometer o CAOC a respeito da Faculdade de Medicina, porque me preocupa essa fala de quem não sabe de nada. Né? Eu não sei o que estava acontecendo, eu não sabia que tinha estupro, eu não sabia que foi parada barrada na porta da universidade, eu não sei. Pois saibam, a gente tem que saber do que se passa na nossa casa. Né? Eu não acredito nesse discurso, eu não sou ingênua. Todo mundo sabe o que se passa, né, dentro dessa universidade. Eu não posso acreditar que todo mundo está lá todo dia, há 2 anos, há 5 anos, há 7 anos, e não sabe o que se passa. Né? Isso não é verdade. O meu comprometimento aqui é com a verdade, eu não sou ingênua. Não diga mentira para mim, na minha cara. Porque ou você diz que eu sou burra, assim, com esse descaramento, ou então é você que está sendo ingênuo. Né? Eu não posso admitir que seja dito na minha cara que eu sou uma pessoa assim tão incapacitada de pensar criticamente sobre o que está acontecendo nessa universidade, que todo mundo sabe. Né? Então, se isentar já é se posicionar. Soltar esse tipo de nota que não diz nada, que não esclarece, que não toma posicionamento, já é se posicionar. É se posicionar contrariamente às minorias, é se posicionar contrariamente a quem vem sendo aviltado, é se posicionar contrariamente a uma luta pelos direitos humanos. Os direitos humanos, gente, eles não se constituem do nada. O direito humano não é para todo mundo. Os direitos humanos se constituem a partir da percepção que a nossa sociedade não é equânime, que existem grupos vulneráveis, que existem pessoas que estão alijadas do campo dos direitos. Então, não venha me dizer que você vai garantir direitos humanos tratando todo mundo igualmente. Igualdade não é equidade. Os negros na USP não são iguais aos brancos na USP. Então, não venha me dizer que, tratando todo mundo igualmente, a gente vai conseguir atingir essa temática. Né? Vamos romper com esse discurso de que a gente está se posicionando, de que a gente não sabe o que estava acontecendo, porque ninguém aqui é ingênuo. Enfim, então, eu queria aproveitar esse momento. Bom, acho que não precisaria ler a nota do CAOC, já foi comentada na outra... Isso. Mas eu vou ler, porque, como eu disse também no primeiro dia em que eu tive aqui, né, na primeira audiência, no dia seguinte em que eu saí daqui, eu fui até a Defensoria para justamente receber a resposta que a Faculdade de Medicina mandou à Defensoria diante dos desdobramentos legais que o meu caso teve. Né? E eu vou ler muito brevemente. Então, o diretor da faculdade, em nome da instituição, da Faculdade de Medicina, mandou uma resposta para a Defensoria. E aí eu vou ler brevemente, que não é uma resposta diferente do que tem sido dada para todas as instâncias, né, e para todas as pessoas. Então, aqui começa falando que as ações da universidade pautam-se pelo princípio de não adoção de preferências ideológicas.
religiosas, políticas e raciais, bem como quanto ao sexo e à origem, sendo que o princípio da defesa e da promoção de direitos humanos encontra-se inserido em todo o contexto das normas éticas. Daí começa o primeiro equívoco, que acho que já está esclarecido. Né? Direitos humanos não é para todo mundo. Né? É daí que surgem os direitos humanos, da noção de que não somos iguais. Então, você homogeneizar todos esses grupos já é uma violação de direitos humanos. Então, na verdade, essa resposta já começa bastante equivocada. Em segmento, a resposta fala: a entrada ao prédio de medicina, da Faculdade de Medicina, a partir daquele momento, deveria ser controlada. Né? Toda a argumentação que eu apresentei, aquilo que os seguranças disseram, não, desde tal horas não entra ninguém, de repente mudaram de ideia, é só a partir de agora que não entra ninguém. Tudo isso foi ignorado. E aí, ela termina, uma das últimas, né, partes mais importantes diz: esclareceu-se. Quem esclareceu, eu não sei, não fui eu. Esclareceu-se. Está esclarecido e estabelecido que a restrição de ingresso ocorreu em relação a todos o que não eram da própria unidade FM-USP, ainda que os alunos de outras unidades da USP, sem diferenciação, o que foi justificado por motivos de segurança. Isso não é verdade, mas para eles está absolutamente esclarecido. Né? Eu vou reiterar aqui que existiam pessoas que nem eram da Universidade de São Paulo e que entraram sem carteirinha. Eram pessoas brancas. Né? Reitero. Aí frisa-se que essa instituição repudia o racismo, como todo mundo repudia, e dá 3 tapinhas nas minhas costas. Igualzinho a COA que repudia e não faz nada, a FM-USP repudia e não faz nada, a USP repudia e não faz nada. Repudiar é muito pouco, minha gente. Deixa eu avisar, não basta repudiar. Repudiar é se comprometer com ações concretas, porque repudiar de blá, 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 qualquer pessoa é capaz de fazer. Né? A gente espera muito mais de uma instituição com tantos poderes como a Faculdade de Medicina. E aí ela termina dizendo que ela repudia o racismo e que isso pode ser testemunhado pelas atividades e ações culturais voltadas à valorização e respeito à diversidade. Não é ao negro, é à diversidade, que são realizadas há anos pela Comissão de Cultura e Extensão. E essa é a parte mais vexatória e humilhante dessa resposta. E aí eu vou dar exemplos concretos. Isso já tinha, na verdade, o único departamento que se pronunciou. Estava perguntando, esse texto que você se refere é? Esse texto foi a resposta que a Faculdade de Medicina enviou à Defensoria Pública. E aí, não é nada diferente da nota que o único departamento que se pronunciou, que foi de Medicina Tropical, deu, né? Dizendo que eles já faziam extensão voltadas para a cultura e não citava racismo, não citava a população negra. E aí eu vou mostrar para vocês, porque é preciso mostrar o que eles estão dizendo que são os projetos de valorização de cultura que mostram que eles não são racistas. Sexualidade e deficiência. Sim. Tem outros aqui. E deficiência. Deficiência. Tem outros que eu separei, porque realmente é preciso mostrar. Bom, deficiência e inclusão. É porque eles não são racistas, então eles estão trabalhando deficiência e inclusão. Isso é a prova de que eles não são uma instituição que pactua com o racismo institucional e que permite que ele continue acontecendo. O que é isso? São palestras? Isso são palestras. Eu vou descrever para vocês direitinho esse documento, mas eu queria fazer essas mostras pontuais porque elas são importantes. E aí tem alguns, e eu identifiquei 4 especificamente, que aí você vai ver que eles resvalam em torno da cultura negra. Esse, por exemplo. Não dá para ver, mas eu vou ler para vocês. Está dizendo aqui que o grupo se chama Cachoeira, que é um coletivo de práticas e estudos das tradições populares. Eu grifei tradições populares porque aqui embaixo, na verdade, está escrito que o repertório é de batuques de terreiros e de congadas. Batuque de terreiro e de congada se diz a cultura negra, não a cultura popular. O nome disso é apropriação cultural. Apropriação cultural é racismo, para quem não sabe. Eles também acham que eles combatem o racismo porque eles discutem a síndrome de Down através do tempo. Essa foi a resposta dada à Defensoria Pública. Eu queria ressaltar isso. A Defensoria Pública. Para. E aí,
Então, para resumir bem esse documento, para eu não me estender em relação a esse documento, resumindo, eu fiz aqui. Ele tem 38 atividades de extensão que são pontuais. Uma é uma atividade que dura uma semana. Então, não são atividades permanentes, não são grupos que estão transversalizados na universidade, são atividades pontuais. 5 delas são relacionadas à temática do negro, e aí, para não ser injusta, para não ser... Qual foi a palavra usada pelo diretor da faculdade mesmo? Para ter um pouquinho de hombridade, né? Eu vou mostrar uma em que eles tratam a questão do negro um pouco mais diretamente. Uma visão. Vou ler, Uma visão sobre o continente africano, aspectos políticos e culturais. Essa é uma delas. Essa resposta dada à Defensoria Pública, de que data que é? Tem aqui. É de um dia depois da primeira audiência pública, 5 de agosto. Então, O que aconteceu foi dia 30 de maio. Então? Eu dei entrada na Defensoria 2 semanas depois. Então, isso aí foi depois da primeira audiência, mas antes da segunda que teve aqui. É isso, né? Sim. Sim, foi isso mesmo. Sim, foi isso mesmo. Não. A primeira audiência, não daqui da Lesca, né? Não, audiência não. Não, então não é maio. Primeira? É que foi o dia que eu fui chamada até... foi antes das audiências, então. Ah, foi antes. Foi antes das audiências. E aí, tem 5 atividades, 4 atividades especificamente, que são referentes a samba. A samba. Samba, eles chamam uma bateria de uma escola de samba, e eles botam para branco sambar, e aí eles acham que combatem o racismo. Eu queria novamente reiterar que colocar uma bateria... Uma dessas atividades, para vocês verem, inclusive, tem uma pessoa branca na capa, bem na frente. Eu queria dizer que colocar samba, sem a gente pensar no que é a cultura negra, em como o samba surge, isso é racismo também. Né? A cultura negra é uma cultura de resistência. Ela nasce nos quilombos, como forma de enfrentamento de todo o aviltamento que a gente sofria. Então, não venha me colocar samba na faculdade de medicina para branco sambar e dizer que você combate racismo. Não ria da minha cara, que eu não estou aqui de brincadeira. Mediante essa manifestação da universidade para a Defensoria Pública, o defensor público se manifestou? Não. Eu, particularmente, saí bem frustrada, enfim. Isso acho que é uma questão até pessoal. Enfim, ela me deu as possibilidades jurídicas, mas só. Ele não se manifestou em cima desses documentos? Não se manifestou em cima do documento. Eu queria pedir para a Mônica para encaminhar para nós esse material que você tem aí, Mônica, por favor, para aqui, para a Comissão de Direitos Humanos. Sim, com da certeza. Assembleia, por gentileza. Com certeza, pode deixar. E aí, só para concluir algumas coisas que eu acho que eu também não posso deixar de falar, da mesma forma que, então, o samba, colocado para branco sambar, sem debater cultura, sem debater política, é racismo, né? Me pareceu bastante racista essa colocação do CAOC, de que a gente até fez uma Semana da Consciência Negra. Né? Eu, que estou lá do lado... Isso não pode ser jamais, que isso não seja jamais usado como forma de se esquivar do debate acerca do racismo que impera nessa faculdade. Por favor, né? Respeito. Né? Não venha me dizer que fazer uma Semana da Consciência Negra exime vocês de uma história inteira, né, de isenção acerca do debate, de se colocar contrariamente às cotas. Não venha me dizer que uma semana, que uma vez vocês fizeram, juntamente com o coletivo, é suficientemente para descaracterizar a posição de vocês, que a gente sabe que é contrária. Né? E eu queria sugerir, para a gente romper com essa ingenuidade, com esse discurso de não sabe, do desconhecimento, porque quem pressupõe que eu desconheço é que desconhece. Né? Desconhece o lugar de que eu venho, desconhece o lugar que ocupa. Eu queria sugerir que, ao invés de, então, que se fizesse uma semana de consciência negra para um monte de gente branca, vamos discutir branquitude, porque é branco que tem na faculdade de medicina. Vamos discutir os privilégios históricos, materiais simbólicos que vocês têm e que negam. Vamos discutir que vocês estão lá há anos se apropriando de uma coisa que não foram vocês que construíram, que foi construída com mão preta. Vocês se apropriaram de terra, vocês se apropriaram de estudo, vocês se apropriaram da universidade, e a gente quer entrar. Né? Quer discutir Semana da Consciência Negra? Vamos discutir a relação de classe, então, e de raça. Me parece
absolutamente absurdo que se propõe numa faculdade em que não haja negros, discute consciência negra. A consciência negra cabe a mim. A vocês cabe a consciência do que seja ser branco. É ser privilegiado. Né? Vamos discutir por que vocês se colocam contrariamente às cotas. Vamos discutir por que vocês, quando acontece um caso de racismo explícito, negam. A gente vai lá no CA disposta a conversar e vocês dizem que não vem racismo nessa universidade. Vamos discutir isso. Então, é isso que eu proponho. Quer mudar de verdade? Quer se colocar contrariamente? Sai dessa postura amena. Sai dessa postura não sei, eu não posso dar opinião. Não ser favorável, ou não ser contrário, ou não sei o que me posicionar acerca do show de medicina, é se posicionar. É se posicionar contra os gays que estão sendo lá rechaçados, que estão sendo ridicularizados. É se posicionar contra as mulheres. Né? Fazer a Semana da Consciência Negra com gente branca é ser racista. Né? Então, eu peço que a gente comece, primeiro, romper com essa coisa do não saber nada, assuma a posição de poder que vocês ocupam dentro dessa universidade e dentro dessa sociedade. Vocês vão ser médicos. Né? Não venha me dizer que ser médico nessa sociedade absolutamente atravessada pelo biopoder não é um poder. Né? Saiam dessa posição de que a gente não sabe, a gente não viu, a gente não sabe onde a gente está. Isso é mentira. Isso é mentira. E é uma mentira institucionalizada. Porque, se vocês não sabem a diferença entre o instituído e o institucionalizada, eu vou explicar. Porque aqui ninguém sabe de nada porque não está na norma, só porque não está no caderninho. Existe uma diferença entre a regra e a norma. A regra é o que se inscreve nos documentos. E a norma é aquilo que se inscreve invisivelmente. A gente não precisa chegar na universidade para saber que tem trote. Dizer que isso não está no caderno, para dizer que não existe, é brincar com a cara de todo mundo que está aqui, se colocando pessoalmente, dizendo do que sofreu. Né? Dizer que não, eu não sei, eu nunca vi. Eu não passei. Isso não existe. Então, é que isso não está no regulamento. Será que está no regulamento, quando a gente entra na universidade, que se a gente disser certas coisas para o professor, ele vai punir a gente com a nota? Não está. Não está no regulamento. Por quê? Porque isso é norma. Isso é instituído invisivelmente nas relações. E a gente aprende. E a gente responde por isso, por essa aprendizagem que é social e que não precisa de cartilha. Ninguém aqui precisa de cartilha para viver. Não venham nos dizer, não venham negar a nossa experiência, porque isso não está escrito na cartilha. Isso é deslegitimar o discurso de quem vem aqui pensando em transformações que não são só para a gente. Diferentemente de vocês, que estão aí num lugar bem privilegiado, embora neguem que haja dinheiro por trás disso, embora neguem que haja poder, a gente aqui está do outro lado. Né? A gente não tem nada a perder aqui, porque a gente não ocupa a posição de poder que vocês ocupam. E é por isso, sim, que a gente vai fazer disputa e vai escancarar isso. Né? É por isso que a gente vai dizer que esses cadernos aí, que vocês estão dizendo que não existem, a gente não precisa deles para aprender. A gente sabe muito bem o que se passa. Então, não venham me dizer que isso não está no regulamento da faculdade, porque não vai estar. Né? Essa é a norma invisível que garante a posição de vocês lá. E é contra isso que a gente vai lutar. Então, para encerrar, eu peço a essa audiência que se posicione, que faça pressão, porque de dentro dessa faculdade eu não espero nada. Né? As relações de poder lá estão absolutamente instituídas, existem muitos mecanismos institucionais repressivos para que a nossa voz não chegue, por lá não sai nada, por lá é isso que vai sair, uma roda de samba para rir da minha cara. É isso. Mônica.